Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, que a tua luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras perante ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasses de contá-lo, eu ainda estaria contigo. Amém? Até aí, querido. Fecha sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos uma vez mais, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra falando conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nos leva a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação, de compreensão da tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, fique à vontade, fala comigo, Jesus. Levante as suas mãos assim e diga assim: Espírito Santo, eu recebo, fale comigo. Amém? Pode sentar, querido, fique à vontade, em nome de Jesus. Salmo de número 139 é um poema maravilhoso. Ele expressa a intimidade de Davi para com Deus. E o que eu quero pregar para você nessa noite é que conhecer a Deus é justamente o fato de termos intimidade com Deus. E o que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus revela não só a intimidade de Deus, as profundezas de Deus, como diz o Espírito Santo, que o Espírito revela as profundezas e prescruta até as profundezas de Deus, mas também revela a nós mesmos, ao ponto que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E é fundamental na vida cristã que o homem conheça Deus. E eu não falo de conhecimento teológico, embora o conhecimento teológico também é muito bom que você adquira, mas eu não falo sobre estudar Deus. Eu falo daquele conhecimento em que Deus também me conhece, e eu posso atestar esse conhecimento de Deus a meu respeito, porque ao ponto que eu conheço a Deus, eu também conheço a mim mesmo.
Porque conhecer a Deus é permitir-se ser tocado por Deus. Perceba que o Salmo 139 de Davi revela que Deus conhecia Davi ao ponto que Davi conhecia Deus. Ele fala: Senhor, tu me conheces, tu conheces os pensamentos, a palavra antes de chegar na minha boca. Davi fala de um conhecimento de Deus que também revela um conhecimento de si mesmo. A mensagem fundamental do Evangelho, a principal mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque eu só posso me arrepender quando eu tenho uma conclusão sobre mim mesmo, quando eu tenho uma conclusão sobre a realidade de mim mesmo. Eu só consigo me enxergar, ver realmente quem eu sou, quando eu me deixo ser tocado por Deus, ao ponto em que Deus revela a mim mesmo quem eu sou. João Calvino dizia que conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. Intimidade com Deus dará a você a revelação de você mesmo, porque Deus se revela na criação. Irmãos, há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem a Deus. E existe uma diferença entre você saber a respeito de Deus e você conhecer a Deus. Nós estamos sempre aconselhando pessoas que já conhecem a palavra de Deus, e as pessoas dizem assim: pastor, mas eu já sei da palavra de Deus. E aí você olha assim e fala: mas por que não se posiciona? Por que não se ajusta? Conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, mas não se permite ser tocado por Deus. Não interage com Deus. Conhece a palavra, mas não interage com a palavra. E nós vemos muitas pessoas vivendo nessa extremidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem chamado Jonas, que ele tinha o conhecimento de Deus, mas ele não interagia com Deus. Jonas era um profeta e, na minha opinião, era um profeta ateu. Como assim, pastor? Ele era crente. Ele era um crente, na minha opinião, um crente ateu. Existe crente ateu? Pastor, não bate, porque crente e ateu são coisas opostas. Mas existe, e eu vou explicar para você e você vai entender nessa noite. Por que eu vejo Jonas como um profeta ateu? Primeiro, porque a palavra de Deus para Jonas não era tão importante. O preconceito de Jonas era maior do que a palavra de Deus na vida dele. O que Deus argumentava, o que Deus pensava, os atributos de Deus para Jonas não eram tão importantes quanto os preconceitos que haviam em Jonas. Porque o que levou Jonas a fugir da missão que foi dada por Deus a ele, e ir até a cidade de Nínive e pregar o arrependimento para aquela cidade. Ele foge da missão justamente por causa dos preconceitos. Primeiro, preconceito político, porque os ninivitas eram inimigos do seu povo. Então ele não queria que os ninivitas conhecessem a palavra de Deus ou se arrependessem diante daquela proclamação. Segundo, eram preconceitos raciais, porque os ninivitas eram gentios e não pertenciam ao povo escolhido, o povo hebreu. Terceiro, por causa de preconceito religioso, porque os ninivitas eram um povo perverso, e um povo perverso que na mentalidade de Jonas não merecia bondade e misericórdia de Deus. Então ele ignora a ordem de Deus, fugindo da sua ordem. Ele pega um navio para Tarsis, você já conhece a história. Lá no navio de Tarsis, né, a Bíblia diz que Deus lançou um vento forte, Jonas capítulo 1, versículo 4, e se formou uma grande tempestade. Você já conhece a história. Jonas é lançado no mar por causa dessa grande tempestade, e ele é engolido por um grande peixe.
E dentro do ventre do peixe, Jonas capítulo 2, versículo 2, ele clama ao Senhor para que o Senhor o livre daquela angústia de estar dentro do ventre de um grande peixe. No versículo 10, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra. E aí você percebe o seguinte, que ele é obrigado a obedecer a Deus. Ele não é convencido a obedecer a Deus, ele é obrigado a obedecer a Deus, a fazer aquilo por obrigação e não porque foi convencido do que era certo. Jonas capítulo 3, versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, ou seja, a mesma ordem que da primeira vez. Ele vai, mas ele vai sem vontade. Se você continuar lendo, depois você pode estudar o livro de Jonas. No versículo de número 3, diz que a cidade de Nínive demorava-se 4 dias para ser percorrida, 3 dias para se percorrer a cidade. E no versículo 4, nós somos informados que Jonas percorreu apenas um dia pregando a palavra. Significa que ele não completou a caminhada, demonstrando falta de vontade em proclamar a palavra de Deus. Tipo assim, eu já fiz a minha parte, fiz o que Deus queria, tá bom, já era, já foi, tô indo, chega. Como alguém que foi obrigado a fazer alguma coisa, obrigado. Quem já mandou alguém fazer alguma coisa obrigado e a pessoa faz mal feito? Quem já mandou o filho lavar a louça e quando você vai pegar a louça na pia tá tudo sujo, mal lavado? Quem já mandou limpar alguma coisa e a pessoa vai obrigado e limpa malemar, tudo mal feito? E aí você nasce aquele ditado: quando você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Tipo assim, a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 4, que Jonas entrou na cidade no caminho de um dia e ele pregava a mensagem dizendo assim: daqui 40 dias Nínive será subvertida. Cara, ele não pregou, ele só deu um aviso. Uma pregação sem compaixão, uma pregação sem unção. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo uma pregação sem unção, sem poder, sem compaixão, sem amor, ela causou impacto naquele povo. Porque, irmão, quando Deus quer tocar uma cidade, Deus toca, Deus usa até um jumento. Mesmo que a mensagem, ela não tem compaixão, quando é plano de Deus, ele toca. Mas sabe o que acontece? Jonas assiste uma cidade inteira se converter, e ao invés dele se alegrar, ele se irrita. E mais do que irritado, ele fica deprimido ao ponto de desejar a morte. Olha só, capítulo 4, versículo 5 de Jonas. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no oriente dela, e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas se alegrou em extremos por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, a subir da alva, o qual feriu a boboreira, que se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim que te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, e outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e também ali muitos animais? Irmãos, olha o que aconteceu. Jonas vai para o monte de uma cidade,
E dali ele senta e fica observando o que vai acontecer com a cidade de Nínive, torcendo para que aquele povo não se arrependa e que Deus trouxesse juízo para aquele povo. Quando isso não acontece, Jonas fica irado. E Deus aqui está tratando Jonas. Quando Deus fez a boboreira crescer para fazer sombra, Deus também fez a boboreira secar para que Jonas se irritasse e percebesse o quanto ele era egoísta. Por mais desobediente e por mais ateu que Jonas pudesse ser, essa experiência que Jonas teve com Deus levou a ele a se conhecer melhor. Deus mostrou para Jonas o quanto ele era egoísta e o quanto ele estava vivendo fora dos atributos de Deus. Irmão, eu vou explicar para você entender o que seria um crente ateu. A minha forma de pensar. O crente ateu é aquele que se comporta como se Deus não existisse. Ele pode até professar fé, mas o seu comportamento, ele atesta o ateísmo que há nele. Não tem nenhuma diferença do ateu filosófico, porque o ateu filosófico, ele só não acredita na existência de Deus. Porque acreditar em Deus, querido, é enxergar a superioridade de um Criador. E automaticamente, quando eu enxergo a superioridade de um Criador, eu passo a me mover de acordo com os atributos desse Criador. Os princípios pelo qual esse Criador estabelece a vida. Ora, Ele é o Criador, o sabedor de todas as coisas. E se Deus que me criou e criou o universo e criou todas as coisas, Ele tem princípios morais, eu quero seguir esses princípios morais, porque Ele é o Criador. Quando você inverte os valores pelos quais representam os atributos de Deus, você está dando teste de ateísmo, de incredulidade. E às vezes a pessoa diz que crê, às vezes a pessoa vem à igreja, a pessoa canta hinos de louvores, mas ela se comporta como se Deus não existisse. Pior, conhece a palavra de Deus, mas conhece a palavra de Deus como se fosse qualquer um outro livro. E olha o que o Salmo 14 diz. Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração. Diz o tolo no seu coração: não existe Deus. Vírgula. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há quem faça o bem. Perceba que o Salmo 14 não fala de um ateu filosófico. Quando diz o texto, diz o tolo no seu coração, não há Deus, ele não está falando de um ateu filosófico, de um ateu que não crê na existência de Deus. Por quê? Porque ele fala de comportamento. Logo em seguida ele diz: porque cometeram atos detestáveis, não há quem faça o bem. Quer dizer que quando eu não faço o bem, é porque no meu coração eu penso: Deus não existe. O que atesta o ateísmo na minha vida é o meu comportamento. Porque você pode professar fé, mas se o seu comportamento não caminha no mesmo grau que a fé que você professa, se você não vive de acordo com aquilo que você crê, que você diz que crê, você continua vivendo como um ateu. É isso que o salmista está dizendo. Olha o versículo 2 do Salmo 14. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens
para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. Irmão, é no coração essa incredulidade. É aqui que o tolo diz: Deus não existe. Então ele se comporta ao oposto do que Deus representa. Irmão, todo homem que não tem o conhecimento yadar, o conhecimento da intimidade de Deus, do relacionar, do toque, da experiência com Deus, todas as pessoas que ainda não foi tocada por Deus, ainda não teve aquele, sabe, ela tem uma raiz de ateísmo pulsando no seu subconsciente. Nós precisamos viver um conhecimento de Deus que revela nós mesmos, como o salmista Davi escreveu no salmo que nós lemos, ao ponto de você conhecer a Deus, mas conhecer-se a si mesmo, tocá-lo e ser tocado por Ele, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a soma dos seus pensamentos são preciosos. Como é que alguém consegue, irmão, ter acesso aos pensamentos de Deus e dizer: a soma dos seus pensamentos são preciosos? Alguém que viveu uma experiência com Deus. Mas quando nós não vivemos uma experiência com Deus, a raiz do ateísmo continua gritando dentro da gente: não há Deus. E você se comporta como se Deus não existisse. Mas primeiro eu quero provar para você que mesmo que você não tenha nenhuma experiência com Deus, isso ainda não justifica o fato de você errar. Mesmo que você não conheça Jesus, mesmo que ninguém nunca pregou para você, digamos que você fosse um índio que nasceu lá no meio da mata amazônica e ninguém nunca pregou para você o evangelho, e aí você comete atos detestáveis, atos injustos, atos errôneos, e aí isso também não justifica o fato de você não ter conhecimento de Deus. E eu vou provar para você que Deus é revelado na existência do homem natural. Na sua natureza, Deus se revela. O homem tem uma noção natural do bem e do mal. Mesmo quem não conhece Deus tem uma noção natural do bem e do mal. É uma herança do jardim do Éden, porque o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele tem uma concepção, uma consciência de forma natural, mesmo que ninguém nunca pregou o evangelho para ele, mas ele tem uma concepção mental sobre o bem e o mal. Mesmo que o homem tenha se afastado de Deus, como aconteceu com o homem lá no Éden, ficou uma semente que o próprio Deus colocou nele, que plantou nele. Por isso que o homem é religioso por natureza. O homem é religioso por natureza. João Calvino chama isso de consciência da divindade. Todo ser humano tem essa consciência da divindade, que revela o bem e o mal. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 12. Paulo diz: todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Todo aquele que pecar sobre lei, pela lei será julgado. Perceba que fala de um julgamento que virá o que conhece a lei, e ele será julgado pela lei, mas fala também de um julgamento para alguém que não conhece a lei, será julgado da mesma forma. Agora olha o versículo 15 do mesmo texto. Ele continua dizendo: pois as exigências da lei estão gravadas nos seus corações, e disso dão testemunho também na sua própria consciência,
e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ora acusando-os, ora defendendo. E isso acontecerá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o homem, de forma natural, ele tem uma consciência do que é certo e que é errado, que ele vai ser julgado tanto com lei ou quanto sem lei, porque a lei, ela está gravada no coração do homem. A lei, mesmo que o homem não conheça a lei, ela está gravada no coração dele, e ela dá testemunho na sua consciência, ora acusando, ora defendendo. Essa é a consciência do bem e do mal, e a sua consciência é um tribunal, porque ora ela defende, ora ela acusa. A sua consciência, ela existe para condená-lo. Quem já ouviu aquela dita frase: estou com peso na consciência? Porque a tua consciência, ela existe para isso, para condenar você. E quer saber, irmãos, essa é a maior prova da existência de Deus, porque Deus nos deu essa consciência. A ciência não pode explicar a consciência do homem. Nós temos uma consciência de que existe um legislador maior. E a nossa consciência, ela é um eco da justiça. É um eco da justiça desse juiz que é Deus. Quando a nossa consciência diz: isso está errado, isso é certo, isso é louvável, isso é correto, isso é lindo, isso é abominável, isso é injusto, isso é desonesto, é o eco da justiça de Deus na nossa consciência. E todo homem tem. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 47. Ele diz assim na sua parábola: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, mas fez coisas que também eram dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Pois qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. O que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Aí no 49 Jesus diz: e eu vim para lançar fogo na terra, e é o que eu mais quero. Perceba que o mesmo que não conhecia o Senhor seria julgado com menos açoite, mas seria açoitado. Açoite fala do que, gente? De juízo. Açoite fala de condenação. O cara que não teve uma experiência com Deus, que não conheceu o Senhor, diz a Bíblia, mesmo que ele tenha ele fez coisas dignas de açoite, ele também será julgado com menos açoite do que o outro que conhece, mas será julgado do mesmo jeito. Sabe o que eu entendo aqui? Que o ateu filosófico, o ateu que não crê na existência de Deus, que não tem nenhuma experiência com Deus, ele vai receber um juízo menor que o seu, que é crente ateu, que conhece a palavra de Deus, mas se comporta como se não conhecesse. É forte, não é? Aí no 49 Jesus deixou bem claro: eu vim a lançar fogo na terra, e é o que eu quero. Tipo assim, é para isso que eu vim, para que o juízo se manifeste. A graça é o dom imerecido, é o favor de Deus, é a oportunidade de salvação, mas após a graça vem o juízo. Precisa vir. Pastor, mas do jeito que o senhor está falando, parece que a graça não existe. Irmão, sabe o que é graça? Eu vou comparar a graça de Deus para você entender.
é como o mapa do tesouro. Deus dá para você o mapa do tesouro, a enxada, a picareta, a pá, as ferramentas, o endereço, mas quem tem que cavar, quem tem que conquistar, até encontrar esse tesouro é você. Quer dizer que a graça de Deus não é nada na minha vida se não houver um posicionamento, um esforço, um se apossar dessa graça. O reino de Deus é conquistado à força, diz a Bíblia, e aqueles que se apoderam dele vão viver esse reino. O que significa? Que eu preciso me posicionar, ou não existe graça nenhuma para mim. O homem merece ser sentenciado à morte, mesmo antes de Jesus dar a vida dele na cruz. Depois que Jesus deu a vida dele na cruz, mais ainda, aumentou o nosso nível de tribunal e de juízo. Porque uma vez que nós já somos merecedores da condenação, porque já temos uma consciência de Deus, já temos uma consciência do bem e do mal, a lei já está escrita no nosso coração, revelada na nossa consciência. Então mesmo que Jesus não viesse, mesmo que os apóstolos não pregassem, simplesmente porque existimos e pela nossa coexistência, existe no nosso interior uma revelação da divindade de Deus na nossa consciência, dizendo sobre o bem e sobre o mal, e por conta disso já somos condenados a um juízo. Jesus veio porque onde habitou o pecado superabundou a graça, e a sua misericórdia triunfa sobre a justiça. Sabe o que isso significa? Que o que eu mereço eu não recebo, por causa da misericórdia que triunfou através de Jesus em mim. Não temos mérito algum. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 1,18. Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Está falando de todos os homens, não está falando do evangélico, do crente, da igreja, mas Paulo deixa bem claro que essa palavra é para os homens, a injustiça de todos os homens, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua divindade são vistas claramente e também são compreendidas por meio de todas as coisas criadas, de forma que os homens se tornaram indesculpáveis. Paulo está falando de um juízo, de uma ira de Deus contra toda a injustiça de todos os homens. Depois ele diz que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, todos os homens. Depois ele fala que os atributos de Deus, o que são atributos? Atributos são qualidades que pertencem a um ser ou a alguém, são princípios e valores determinadas de alguém. Então os atributos de Deus, os princípios e valores, aquilo que pertence a Deus é revelado por intermédio da criação. Sobre todas as coisas que Deus criou, revelam a sua divindade, revelam os seus atributos. Não só revelam, mas como também são compreendidas e entendidas claramente, de forma que não tem desculpa. Todos os homens se tornaram indesculpáveis. Significa que não dá para passar como desapercebido no dia do juízo. Não vai dar para você chegar no dia do juízo e dizer assim: meu Deus, mas ninguém pregou para mim, eu não sabia que não pode mentir, meu Deus, eu não sabia que não pode ter mais de uma mulher.
Eu não sabia, Deus, que... Aí você não vai colar, irmão. Porque a sua consciência sabe. Mesmo que Deus não falou, mesmo que você não viu, mesmo que ninguém pregou, a sua consciência sabe. Sabe ou não sabe? Até os bichinhos de estimação sabem. É, não é? Quem tem cachorrinho em casa? Irmão, cachorrinho apronta, quando o dono chega, ele já está escondido, ele sabe que ele errou. Até o cachorrinho tem noção do certo e do errado. Eu ministrei uma série de 2 mensagens. Você deve ter assistido aqui na igreja. Se você não assistiu, procura no canal do YouTube. O tema é Consciência Cristã. É uma série de 2 mensagens. Tem a série 1 e a série 2, está no nosso canal. Eu falei muito sobre os atributos de Deus em todas as coisas criadas. Exemplo, irmãos. Quando você pega um avião, quem já pegou um avião aqui? Já vou. Você olha pela janelinha do avião e você vê aquele monte de nuvem, aquele céu imenso. Ou quando você olha para baixo, que você vê a terra lá longe, tudo bem pequenininho. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Cara, Deus é grande demais. É ou não é? Não é isso que você pensa? Quando você vê o fundo do mar, quem já mergulhou aqui, já fez mergulho? Eu fiz uma vez, é muito top, irmão, é tremendo. Você olha o fundo do mar, aquela coisa imensa, poderosa. Qual que é a primeira coisa que passa na minha cabeça? Deus é grande. Quem já viu uma catarata como a catarata de Foz? Quando você olha para aquela catarata, aquela água poderosa, aquela enxurrada forte, descendo com toda aquela potência, você diz: uau, Deus é grande. Nós poderíamos usar milhões de exemplos, como a ciência, a biologia, a astronomia, a medicina, a cronologia. Nós poderíamos estudar todas as coisas do universo e nós vamos perceber que não há explicação para a existência de todas essas coisas. Só existe uma conclusão: existe um ser superior que criou todas as coisas. Aleluia! Por isso o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Sem discurso, sem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra pelas coisas criadas. Aleluia! O salmista está dizendo: Deus é grande por todas as coisas que Deus criou. Mas mais do que isso, existe uma consciência interna dizendo para o homem: Deus é grande. Mas a natureza do homem caído pelo pecado está sempre tentando abafar a grandeza e a existência de Deus. Por isso Paulo diz no versículo 21 do texto de Romanos 1 que nós lemos: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas nos seus pensamentos se tornaram fúteis, e nos seus corações insensíveis, insensatos, obscuros. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Irmão, todos nós estaremos diante do grande tribunal de Cristo para prestar conta pelo que tivermos feito, diz a Bíblia, bem ou mal. Perceba que nós vamos prestar conta pelo que tivermos feito, porque as nossas ações revelam a nossa fé. Se você se comporta ao oposto daquilo que Deus representa, aos atributos de Deus, você está revelando incredulidade em Deus. Você é um ateu.
Diz o tolo no seu coração: não há Deus. E porque não há Deus, cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. As nossas ações ou nos culpabilizam ou nos absorvem, independente da religião. Mas eu sou evangélico, eu vou morar no céu, né, pastor? Não. Nem Jesus é evangélico. Nem Deus é evangélico. Por quê? Como você sabe, pastor? Porque está lá no Salmo. De eternidade a eternidade, ele já era Deus. Quer dizer que antes dessa eternidade já existiu outra eternidade e ele já era Deus antes. Evangélico é uma coisa nova, tá? Irmão, a criação revela Deus. Por isso nós seremos condenados. O estado da vida biológica é a revelação de Deus. Nós temos uma consciência do certo e do errado. E mais do que isso, Deus provê as coisas. Isso também é revelação da existência de Deus. Olha o que aconteceu num episódio quando Paulo e Barnabé, os irmãos querem adorar Paulo e Barnabé. Olha a palavra de Paulo para os irmãos em Atos capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e que se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Ele está falando de livre-arbítrio. Versículo 17: contudo, não ficaram sem testemunho de Deus. Deus mostrou a sua bondade, dando chuva do céu, dando colheita no seu tempo, concedendo-lhes sustento e fartura, e enchendo de alegria os seus corações. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus está provando a sua existência, através também de um testemunho externo. Que testemunho externo? Dando chuva, dando colheita, dando sustento e fartura. Quer dizer que além de um testemunho interno, a minha consciência que me diz sobre o certo e o errado, isso revela Deus. Também existe um testemunho externo que revela Deus. E qual é esse testemunho externo? A providência, o sustento de Deus. Deus nos sustenta, Deus nos dá a oportunidade de ser felizes, e isso revela a existência de Deus. Além do senso de moralidade. Irmão, você já parou para pensar que tudo que Deus criou tem um senso de propósito? Tudo que Deus criou tem um senso de propósito, porque Ele criou justamente para prover. Exemplo, um exemplo tosco. Deus criou a água. E o que a água faz? O homem vive sem água? A água mata a sede. O alimento, a semente. O homem vive sem comida, sem alimento. Se você não comer, o que vai acontecer? Você vai ficar desnutrido, consequentemente vai ficar doente e uma hora vai morrer. Tudo tem propósito. A gente pode usar muitos exemplos. Por exemplo, você bebe água, daqui a pouco você vai ter que ir no banheiro eliminar o líquido, porque você tem uma uretra no seu organismo para liberar a toxina do líquido que passou pelo seu corpo, para hidratar o seu corpo. Quem já ficou apertado aqui, irmão, para ir no banheiro?
No cinema acontece muito isso. Você está lá assistindo um filme, bebendo 2 litros de Coca-Cola, e aí você não quer sair para perder o filme, você não quer perder, e aí você segura. Quando termina o filme, que você vai direto para onde? Pode perceber, todo mundo sai do cinema, vai direto para o banheiro. Dá vontade até de esbocejar, de tão bom que é. É ou não é? Tem um senso de propósito. O homem tem um intestino, porque a comida vai para o estômago, passa pelo intestino, que faz a absorção das moléculas dos alimentos que já foram quimicamente transformadas pelas enzimas que estão ali e que passam pela parede do intestino e vai para o sangue, que distribui as moléculas em todas as células do seu corpo, para depois que você absorver os nutrientes, vai triturar o alimento que vai se transformar em fezes. Você para pensar, cara, tudo tem um senso de propósito. A comida, a água, o alimento, o organismo do homem, Deus criou as coisas para o homem. Deus criou o homem para as coisas. E nós podemos usar tantos exemplos científicos, biológicos, e é só nós pensarmos, irmãos, tudo isso prova que Deus existe. Pensa comigo, nós estamos vivendo em uma bola de água flutuante no meio do nada. E se essa bola de água, planeta Terra, parar de girar, se você não sabe, a Terra tem uma rotação. Quem sabia disso? Irmão, para pregar o evangelho até volta para a escola. A Terra tem rotação. Agora, você já parou para pensar o que aconteceria se a Terra parasse de girar a sua rotação? Sabe o que aconteceria? Todas as construções desabariam, os prédios, as casas, todas as pessoas, árvores, carros, animais também sairiam voando pela tangente, porque a física chama isso de inércia dos corpos. Tudo que existe na Terra, inclusive o ar, gira junto com o planeta. Se o globo parar de girar subitamente, seria como um acidente de um carro que dá com poste que para imediatamente. Agora imagine a Terra que está girando numa velocidade de 1675 quilômetros por hora, de repente, pum, para. Já pensou se Deus fala assim, a Terra está girando, Deus fala, para. Acabou, irmão. Acabou a vida humana. Acabou tudo. Nós teríamos um impacto de 1675 quilômetros por hora. Por isso Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Você sabia que se o planeta fosse um pouquinho para a direita, ele explode? Que ele está no cosmos, no lugar que ele tem que estar. Tudo que Deus criou tem um senso de harmonia e de propósito. O sol, o ar, a luz, a noite, o calor, o frio, cada coisa no mínimo detalhe tem um senso de propósito. Irmão, eu não sei como esses cientistas loucos creem na teoria do Big Bang. Eu fiquei sabendo hoje, eu preguei essa mensagem lá em Guarulhos, e aí uma pessoa me falou assim, pastor, depois o senhor procura lá no YouTube, tem um vídeo, tem uns cientistas que estão estudando o organismo humano, e eles descobriram um DNA de Deus no organismo do homem. Depois eu vou assistir esse vídeo, eu nem assisti ainda, mas eu quero ver.
diz que existe uma descrição hebraica no DNA do ser humano, atestando a existência de Deus. Eu não consigo entender esses caras crendo na teoria do Big Bang, a teoria do evolucionismo. Para mim é loucura. Irmão, entre acreditar na teoria do evolucionismo e acreditar em Deus, pensa, a teoria do evolucionismo é muito mais ilógica. Acreditar em Deus tem mais senso do que acreditar na teoria do evolucionismo. Por isso que para mim a fé de um ateu filosófico é uma fé maior de tudo que eu já vi. Porque acreditar que uma explosão, ela criou a vida, que uma explosão criou o sistema solar, criou os planetas, criou a natureza, criou os insetos, os animais, as plantas, os peixes, os mares e os rios. E lembrando que cada espécie de seres viventes, tanto os peixes, mares, plantas e flores, são incontáveis os tipos e espécies. E depois que o macaco perdeu o rabo e ficou inteligente e virou homem. Não. Tem que ter muita fé para acreditar num troço sem pé e sem cabeça. Sabe como seria a teoria do evolucionismo? Imagine um caminhão carregado de farinha, fermento, que mais? Leite, ovo, chocolate. Eu não sou bom para fazer bolo, mas imagine um caminhão carregando tudo isso. De repente topa na esquina, bum, bate, pega fogo. Aí chama o bombeiro. Quando o bombeiro chega lá e apaga o fogo, sai um bolo prontinho, quentinho, cremoso. É mais ou menos isso que o cientista está dizendo sobre a teoria do evolucionismo. Uma explosão criou. Irmão, meu foco não é pregar para ateu filosófico, não. Meu foco nessa noite é pregar para o ateu que é ateu no coração. Do Salmo 14, que diz: o tolo no seu coração não existe Deus, e por causa disso ele comete atos detestáveis, porque não faz o bem. O ateísmo como filosofia, ele nasceu no século 17 e no século 18. Mas a Bíblia já falava do ateu antes disso. Por quê? Porque todos os dias existe o pecado gritando dentro de você, tentando dizer para você que Deus não existe. Você sabia que cada pecado que você comete na sua vida, você está dizendo não a Deus? É um testemunho do seu ateísmo prático, a forma que você vive. Quando Deus diz em 1 Pedro 1,16: sejam santos, por quê? Porque eu sou santo. Sabe o que ele está dizendo? Que a minha santidade tem que corresponder ao caráter de Deus. Santidade é alguém que corresponde ao caráter de Deus. Isso é santidade. Agora, inverte o pensamento. O que seria o oposto de santidade? Impiedade. E a prática da impiedade revela o que na minha vida? Ateísmo. Cada pecado que você comete é um levante contra os atributos de Deus. Porque se você anda em impureza sexual, é porque você não crê que Deus é puro.
Se você anda na mentira, é porque você não crê que Deus é verdade. Se você anda no engano, é porque você não crê que Deus é honesto. Se você trai, é porque você não crê que Deus é fiel. Se você não ama, é porque você não crê que Deus é amor. Se você não perdoa, é porque você não crê que Deus perdoa. Por isso Paulo diz em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, porque Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, pois o que um homem semear, ele também se fará. Em outras palavras, dependendo da maneira que você se comporta, é uma zombaria para Deus. Paulo está dizendo, ei, ninguém se engane, que Deus não se zomba. Em outras palavras, esse pecado que você está vivendo aí é zombaria. Por causa disso virá juízo. Existe uma diferença entre o pecado por ignorância e o pecado habitual. Irmãos, todos pecaram. E a porta da graça é o arrependimento. A porta da graça é o arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Por isso a mensagem de João Batista, que era o precursor, que preparou o caminho do Senhor, era essa: arrependei-vos. Quando Jesus se manifestou, ele também possuía a mesma mensagem: arrependei-vos. Porque a porta da graça é o abandono do pecado. A porta da graça é quando eu me arrependo de quem eu sou. Ter conhecimento de Deus é ter conhecimento de si mesmo, para que você possa se arrepender e entrar pela porta da graça. Aleluia! Mas quem pratica um pecado habitual, 1 João 3,3 diz que todo que nele tem esperança se purifica, e assim como ele é puro, se torna puro. Mas todo aquele que habitualmente está na prática do pecado, está vivendo em rebeldia diante de Deus. Está falando de um pecado habitual, que virou hábito. Irmão, a obra do diabo é cegar o seu entendimento quanto à existência de Deus, para que você caminhe no pecado habitual. 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que o Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? É o diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho em Cristo, a imagem de Deus. E às vezes você pode dizer que é evangélico, mas é descrente, porque o seu entendimento está cego quanto a Deus. Mas através de Jesus isso pode mudar, querido. Versículo 6 ele diz: mas Deus disse, das trevas resplandece a luz, porque Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Deus resolveu tirar você da escuridão, como na criação, como no dia que Ele disse: haja luz. Agora, através de Jesus, Ele traz a luz novamente, só que no nosso entendimento, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas na face de Jesus Cristo Ele nos deu vida. Querido, não é merecimento nosso, é graça, é favor imerecido. Aleluia! Eu não vim pregar
para homens de Deus que não peca e que é perfeito. Não, querido, eu sei que não existe isso. É um chamado à reconciliação essa palavra. É um chamado à renovação. É um chamado à transformação do homem. Eu sei que essa palavra parece um tanto pesada e até parece assim, pastor, eu não sou bom. Também não. A porta da graça é o arrependimento. Você só precisa dizer sim para Jesus e voltar. Cristo não se casa com uma virgem. Cristo se casa com uma mulher suja e depois a faz virgem e a faz pura. Irmão, esse é o único casamento que ao passar dos anos a noiva vai ficando mais jovem. E o noivo olha para a noiva e diz: você está tão linda, está perdendo as rugas, está tão jovem. Então nós vamos poder dizer como Davi: tu me sondas e me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar. Sabe como vem essa pureza no relacionar com Jesus? Porque quando nós recebemos a vida de Deus, que é a vida Zoe, em nossa vida, nós vamos perdendo as rugas, nós vamos perdendo toda a impureza e vamos sendo purificados, vamos sendo transformados. Como diz a Bíblia, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Esse conhecer a Deus, esse relacionar com Deus me torna parecido com Deus, ao ponto que os atributos de Deus passam a ser visíveis em mim, e eu passo a viver a vida de Deus aqui na terra. Como Paulo dizia: não sou nem mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, porque eu me tornei um com Ele, eu me tornei um com Ele, aleluia. E a minha vida testifica a fé que eu professo. O meu cristianismo está nas minhas ações. O meu cristianismo está na bondade, no amor, no perdão, na misericórdia, na paciência, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na temperança. O meu cristianismo é revelado através dos frutos do Espírito sobre a minha vida, a minha maneira de caminhar em Deus. Não é pertencer a uma comunidade, a uma igreja, é pertencer a Ele, ao Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O meu objetivo com essa palavra é despertar você ao temor do Senhor novamente, para que voltemos a acordar na madrugada simplesmente para ver o pôr do sol e dizer: Deus, Tu és grande, Tu és lindo. Nós precisamos voltar, querido, a sentar na areia e fazer um castelinho de areia e dizer: Deus, como Tu és lindo. O Senhor está presente na criação, o Senhor está presente sobre todas as coisas criadas. Eu o vejo nas coisas criadas. Nós precisamos voltar a admirar o Criador, porque um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem voz, sem som algum. E nós precisamos reconhecê-lo sobre tudo e todas as coisas, principalmente em nós. Num abraço, um toque, você sabia que quando você fica fretando com outra mulher na internet, você está dizendo: Deus não existe?
Porque se você tivesse convicção que Deus existe e Ele está te vendo, você não estaria fazendo isso. Mas porque ninguém está te vendo e você está sozinho na frente do computador, você entra naquele site pornográfico. Será? Se você tivesse convicção de que Deus existe e que Ele está vendo o que você está fazendo, você estaria realmente fazendo? O pecado é a revelação do seu ateísmo e da sua incredulidade. Porque eu não tenho que crer em Jesus só quando eu estou aqui com o microfone na mão, na sua frente. Eu não tenho que me portar como um cristão socialmente. Eu tenho que me portar como um cristão na essência. Sozinho. A minha fé precisa ser a mesma. Olhe para dentro do seu coração nessa noite. Porque o tolo diz no seu coração: não há Deus. E cometem atos detestáveis. É uma noite de arrependimento, de aliança, de conserto. É uma noite de fé, de renascimento da fé. Para muitos evangélicos, para muitos crentes, mas que na prática são ateus e que precisam voltar à essência do evangelho. Nós precisamos voltar a agradecer pelo prato de comida e reconhecer Deus sobre todas as coisas, porque tudo o que façais para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, sabe o que a Bíblia está dizendo? Reconheça Ele em tudo e todas as coisas, o veja em todas as coisas. Então você vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de cometer um ato detestável. Fica de pé comigo. Alamassondoro, Eremachei Kandará, Uramassondoro, Biashendará, Bassoria, Alama Massore Mamai. Eu estou sentindo a presença dele. Eu quero convidar você a uma reconciliação com o Abba. Você que reconhece o seu distanciamento diante de Deus. Você que reconhece os atos detestáveis na sua vida. Você que reconhece o mal que muitas vezes você tem praticado. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de tolerância. Uma palavra de injustiça, de acusação, a fornicação, o adultério, a mentira, o engano. São tantas coisas que têm levado você a uma incredulidade diante de Deus, e você as reconhece diante dessa palavra. Eu quero convidá-lo a uma renovação nessa noite. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir até aqui na frente, nós vamos orar por você. Os pastores vão me ajudar a orar por você. Amamachoromanai Andareba Sontorobia Lamandaraba Surya És mais real que eu te amo, Abba. o chão que eu piso. Eu amo a tua presença, Pai. Vem, vem.